Boa noite, boa noite. Papel e caneta para anotar todas essas informações que vocês vão receber agora, né, na live de abertura para o Desafio Detox. E a gente vai começar a colocar tudo isso em prática para destravar a balança e em 7 dias eliminar até 3 quilos de uma forma saudável com o meu acompanhamento. Então é só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Vamos começar aqui, né, eu vou explicar para vocês as instruções de como é que vai funcionar o Desafio Detox. Então, todos os dias serão lançados novos desafios e esses desafios vão ser lançados aqui pelo Instagram. Eu vou falar para vocês o que é que vocês precisam fazer e o desafio para você descobrir qual é. Você vai entrar, né? Hoje no domingo eu vou falar o desafio da segunda, na segunda eu vou falar o desafio da terça e assim vai indo. Assim vocês conseguem ter um tempo para se organizarem. E hoje eu vou falar aqui o passo a passo do que é que vocês têm que fazer amanhã, que vai ser o nosso desafio da segunda-feira, o desafio de número 1, para destravar a balança já a partir de amanhã. Então vamos lá, além dos desafios que vocês vão receber todos os dias, vocês também vão receber aqui conteúdos relacionados a esse desafio. Hoje o tema é como a água vai potencializar o seu emagrecimento. Então eu vou explicar para vocês como a água vai fazer isso, vocês fazendo da forma certa com minha instrução aqui. E ao final, né, quando estiver bem pertinho do final da live, eu vou lançar o desafio e aí a gente já começa a se preparar para amanhã colocar tudo em prática. O que significa cumprir o desafio? Para cumprir o desafio, que eu vou falar lá no final da live como é que vai ser, vocês vão precisar tirar foto desse desafio cumprido e postar nos stories aqui do Instagram ou então do Facebook usando a hashtag Desafio Detox 3 em 7 e também marcar o meu Instagram, que é @NutriDaniSena. Aí o desafio tá cumprido e vocês sempre têm 24 horas para cumprir esses desafios e aí eu vou poder ver que vocês estão realmente fazendo, né? Porque vai aparecer para mim aqui a notificação no Instagram. E a notícia boa é que quem se engajar muito nesse desafio, lá nos nossos grupos exclusivos, né? Vocês já estão no grupo do Desafio Detox, que vai ficar aberto todos os dias para a gente poder interagir, eu olhar o desafio cumprido de vocês tirarem dúvida. Esse grupo vai ficar aberto das 10 até as 11 horas da manhã, então a gente vai ter 1 hora de interação para eu poder tirar as dúvidas de vocês, a gente conversar um pouquinho melhor. E aí lá vocês podem compartilhar foto, vocês incentivam a colega, né, ou o colega, que os homens também estão participando muito desse desafio. E aí quem incentivar mais o colega, quem cumprir os desafios, postar foto, fazer tudo certinho, vai concorrer ao meu e-book Low Carb Turbo exclusivo. E nesse e-book você vai ter mentorias gratuitas que já estão gravadas para você vai aprender a montar o seu prato saudável para conseguir eliminar mais peso ainda, vai ter cardápio de 7 dias, então você não vai se preocupar com lista de compras, você não vai se preocupar com mais nada, porque nesse e-book tem tudo para vocês. E aí vai concorrer esse e-book quem fizer o desafio tudo certinho. Quem se incomoda com o grupo do WhatsApp, de notificação subindo toda hora, por exemplo, uma dica que pode ajudar é vocês silenciarem o grupo do WhatsApp e olhar uma vez por dia, botar lá sua foto do desafio cumprido e já é o suficiente. Então não precisa ficar ansiosa para estar olhando o grupo toda hora ou estar com medo de perder alguma coisa. Quem não tem muito tempo, que eu sei que o tempo é corrido mesmo, olha lá, uma vez, né, por dia o seu grupo, deixa ele silenciado, que já vai ser o suficiente, né, para você conseguir acompanhar tudo que vai ser importante, tá bom? Além disso, vocês vão receber e-mails com informações, eu também estou sempre disponível aqui para tirar todas as suas dúvidas. E deixa eu ver o que tem mais aqui de aviso importante. Outra coisa, e fiquem de olho também no grupo, né? Pelo menos uma vez ao dia, como eu falei, porque de repente pode surgir um desafio extra, além desses que eu vou lançar aqui na live. Então, no meio da tarde, de repente, eu lanço um desafio, ou então no meio da manhã, pode surgir assim no meio da semana. Então, é um aviso aqui que eu já tô dando para vocês ficarem preparadas. Então, como a água pode potencializar o emagrecimento? Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro é importante vocês saberem dos benefícios da água. E antes da gente começar aqui, né, todas essas informações, essa semana transformadora que vai trazer muito resultado para vocês,
eu gosto de passar um ensinamento que eu tive em um curso que eu estou fazendo, um curso de liderança chamado de Landmark. E nesse curso eles ensinam a seguinte frase: desenvolva a capacidade de ser treinável. Isso mexeu comigo assim quando eu ouvi. E o que isso quer dizer? Para mim, o que isso quis dizer? Que por mais que eu aprenda algo de uma forma, eu escute várias informações, né, durante a minha vida, eu me dá a oportunidade de ser treinável, de ouvir aqueles ensinamentos e colocar em prática, mesmo eu achando que, nossa, eu já fiz isso, desse jeito talvez não dê certo. Então, a partir desse momento, abra mão de tudo que vocês acham que dá certo ou que não dá certo e coloque tudo que eu estou ensinando aqui em prática, que ao final de 7 dias os resultados vão vir. Então, isso eu quero compartilhar com vocês também. Sejam treináveis. Então, vamos lá, vou começar a passar conteúdo aqui para vocês, para a gente já começar a colocar tudo isso em prática. Então, quando a gente bebe água, né, a gente mantém a pele, os cabelos, os órgãos, a saúde, né, a gente mantém um bom estado de saúde. Então, ajuda a regular o nosso intestino, diminuir a prisão de ventre, que eu sei que é um problema muito forte, né, entre as meninas aí que pedem dicas, que participam do programa de emagrecimento, por exemplo. Então, a prisão de ventre é um problema muito frequente que a gente consegue resolver com o consumo adequado de água. E eu vou dizer para vocês como é que vocês podem fazer isso. Além disso, né, não é só consumir a água, a gente precisa consumir na quantidade correta para ter esses benefícios, que dentre eles diminui a celulite, diminui a estria, a acne, a pele começa a ficar lisinha, a pele começa a ficar mais bonita. Então, as meninas do programa de emagrecimento, por exemplo, falam assim, Cris, que ela até fez uma live comigo nessa quinta-feira, ela falou assim, Dani, a primeira coisa que eu comecei a observar foi que a minha pele começou a ficar mais bonita, né? As pessoas começaram a perguntar o que é que eu estava fazendo, que tratamento era esse? Ela só estava bebendo, né, a água da forma correta e na quantidade que ela precisava. E aí a gente, além disso, tem um melhoramento do funcionamento dos rins, tem as pedras nos rins começam, né, a sumir, né, começam a ser tratadas nesse sentido, com o consumo ideal de água e com a alimentação correta também, né, que afinal de contas é uma patologia, né, uma doença. Então facilita a digestão, diminui o inchaço abdominal, então todo mundo quer ficar com a barriga sequinha e no final das contas, ajuda a emagrecer. Então, água é tudo de bom. E eu quero passar para vocês aqui dicas na prática para vocês começarem já, além do desafio que eu vou lançar aqui no final, já começarem a colocar tudo isso em prática para terem os resultados, certo? Então, quem não pegou papel e caneta, já pega agora para anotar essas informações e a gente já colocar em prática. Então, água com limão em jejum. Eu sei que vocês já devem ter ouvido essa informação. Precisa beber água com limão em jejum para ter tal resultado. Então, eu tô aqui para dizer para vocês, né, que funciona e que além de ser muito bom, né, a água com limão em jejum é um ótimo remédio caseiro para prisão de ventre. O intestino, quando é muito parado, né, o intestino preguiçoso, ele começa a ter um melhor funcionamento. E para ter esse remédio caseiro, né, para prisão de ventre, a gente faz assim, ó. Gente, não é água muito quente não, água morninha de manhã cedo, em jejum, copo assim mais ou menos como esse, com um limão espremido e uma água morninha. E aí você toma essa água com limão e essa temperatura da água estimula uma coisa chamada, faz o peristaltismo, que é o movimento intestinal. E aí esses movimentos vão fazendo com que o seu intestino comece a funcionar bem. E aí ele começa, né, a eliminar, de repente, se você estava com prisão de ventre, as fezes que estão lá, né, acumuladas no intestino, elas são eliminadas de uma forma natural. Então vocês podem fazer isso pela manhã. Pode ter a pergunta, Dani, água gelada também funciona? Funciona e é ótima também, certo? Pode tomar água gelada com limão em jejum, água morninha para ter esse efeito que eu falei. E aí coloquem isso em prática que vocês vão ter um bom resultado já para começar a desinchar a barriga e hidratar o nosso corpo. Então, além de funcionar, né, de melhorar o funcionamento intestinal, a água com limão, gente, tá aqui o pulo do gato, viu? Água com limão diminui o apetite e diminui também a vontade de comer doce. Então, o limão junto com a água limpa o nosso paladar.
E quando a gente limpa o paladar, tem um menor desejo por doces. E isso já vai ajudar também no processo de emagrecimento no decorrer dessa semana. E aí, né, outra dica legal, que geralmente após festas, a gente tá aqui, pelo menos aqui no Nordeste, né, em Aracaju, tá tudo fechado por causa da pandemia, mas a gente não deixou de fazer as comidas típicas. Então, se você, mesmo que não seja do Nordeste, no Brasil inteiro tem as comidas típicas de São João, né, que é uma festa muito grande, e aí sempre tem aquele arroz doce, a canjica, aquele alimento que é um pouquinho mais doce. E aí a gente fica com medo porque meteu o pé na jaca, né? Enfiou o pé na jaca nessa época aí do São João. E aí o que é que eu faço, Dani? O que é que eu faço? No dia seguinte, né, não tem problema nenhum. Você pode tomar a sua água com limão e aí você já limpa o seu paladar e diminui a vontade por doces. Então, isso aí funciona muito. Depois de festa junina, depois do Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim. Depois que você der uma jacada aí, pode tomar água com limão que vai ajudar nesse sentido. Quem bebe refrigerante não precisa se desesperar. A gente vai encontrar soluções para isso, certo? E o que vai funcionar aqui, para quem tá tendo dificuldade de deixar, né, o refrigerante, que a gente sabe que faz mal, tem excesso de açúcar, de sódio, apesar de ser um alimento doce, tem substâncias que prejudicam a absorção dos nutrientes e prejudicam o emagrecimento. Então, por mais que seja, ai Dani, aquele refrigerante que é zero, faz mal, ele engorda. Gente, o refrigerante zero, ele não tem calorias. Mas o que adianta você tomar, né? Um alimento que não tem calorias, mas que não traz nenhum benefício para o seu corpo. E que pior ainda, não só não traz benefício, como também ele rouba os nutrientes que já estão no seu corpo. Então, o refrigerante não faz bem, vamos tentar aos pouquinhos deixar ele de lado nessa semana. E uma dica aqui para você que tem dificuldade de deixar o refrigerante é essa. Água com gás bem geladinha e limão espremido, ou se você já tá cansada do limão, uma coisa que é muito saborosa é o chá de capim-santo, bem concentrado. Então vamos lá, é assim, ó. Vocês vão pegar uma quantidade assim de água com gás e vai botar até aqui de chá de capim-santo, bem concentrado. E aí vai ficar uma delícia, porque é um refrigerante, é uma bebida, né, com gás que dá aquela sensação de que você tá bebendo um refrigerante, mas é uma bebida saudável, que te ajuda a emagrecer, te ajuda também a dar mais saciedade e ajuda no emagrecimento. Então é algo saboroso que não precisa sofrer para perder peso aqui não. Vamos sair do óbvio. Vamos sair do óbvio porque não é só a água que pode hidratar o nosso corpo. A gente consegue hidratar o nosso corpo através do consumo de frutas. E aí você pergunta, Dani, se eu comer um monte de fruta, eu posso substituir pela água, né? Eu não gosto de água. Não, calma, também não é assim. A gente pode consumir as frutas e deve consumir a água na quantidade certa, que já eu vou explicar pra vocês. E aí, como é que vai funcionar? As frutas que tem muita água são, e vocês podem consumir, tá? Sem medo, pode consumir, de uma quantidade moderada, claro. Melancia, melão, o caqui, kiwi, são frutas que têm muita água. Além disso, além das frutas, o pepino, cenoura, vocês podem consumir bastante nessa semana, podem consumir muito. E aí, como é que vocês podem fazer isso? Faz um suco de melancia, lembrando que o suco de melancia, meninas, não precisa coar e o suco de melancia não precisa botar açúcar. E sabe como é que fica melhor ainda? Pega a melancia, quem já comprou, quem já fez aí, seguiu a lista de compras, corta ela em cubinhos, coloque no congelador. E para outro dia de manhã, pega esses cubinhos da melancia e bata no liquidificador com um pouquinho de hortelã ou então com um pouquinho de chá. E aí vira um suchá, né? Que eu venho aqui fazendo as lives ensinando para vocês. E aí bata isso no liquidificador, que vai ser um suchá, assim, uma bebida que vai ser muito saborosa, vai ajudar na hidratação, vai deixar a pele mais bonita e outra, a barriga vai ficar bem sequinha, certo? Vocês podem fazer isso. E uma dica legal aqui, quem tem ansiedade? Vocês têm ansiedade? É quase impossível encontrar alguém que não tem ansiedade hoje em dia, né? Então, por vários fatores aí, a gente vem sofrendo de ansiedade e, assim, é normal se não for por um motivo, é por outro. E o que a gente vai fazer é diminuir essa ansiedade através dos alimentos.
E uma das coisas que a gente pode fazer aqui, façam um teste, tá? Que eu quero ver vocês postando essas fotos aqui, dessas dicas que eu tô passando. Vocês vão cortar cenoura bem fresquinha, que tá bem crocante. Corta tirinhas de cenoura e coloque na geladeira, dentro de um potinho guardada. E aí, quando vier a ansiedade, né? Quando vier a vontade de comer uma coisinha assim, gente, eu juro, pode acreditar em mim, é saboroso. E é prazeroso também mastigar essas tirinhas de cenoura gelada. Vocês ficam mastigando assim, sabe? E aí vai passando o tempo, isso diminui a ansiedade de uma forma tão grande, tão saudável, que ajuda muito. Então, mastigue tirinhas de cenoura gelada, que é muito bom para ansiedade. Então, vocês não vão se arrepender dessa dica, que ajuda muito, além, né, de nutrir o nosso corpo. A cenoura é rica em vitamina A, que deixa a nossa pele mais bonita, é um antioxidante, que é uma substância que elimina as toxinas do nosso corpo, e assim, né, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo para ter cada vez mais resultados, tá bom? E, né, meninas, essas informações eu quero que você já coloque em prática para a gente já começar a ativar o nosso metabolismo para o emagrecimento. E também, né, para ter todos esses benefícios, não é só isso, a gente não é só beber água, não é só um copinho de água e acabou não. A gente precisa beber a nossa quantidade ideal de água. E eu vou lançar o desafio agora. Preparadas? Coloca aí nos comentários. O desafio de número 1 aqui da abertura, né, do Desafio Detox 3 em 7 é beber a sua quantidade ideal de água. Você tira uma foto da sua garrafinha, né? A garrafinha para quem viu lá na lista de compras, quem comprou a garrafinha, quem não comprou não tem problema, usa a garrafinha que já tem em casa. E aí você vai tirar uma foto da sua garrafinha, vai postar nos stories aqui do Instagram ou do Facebook, lá no nosso grupo também, usando a hashtag Desafio Detox 3 em 7 e vai marcar o meu Instagram, NutriDaniSena. Porque assim eu vou ver se vocês estão cumprindo os desafios para poder concorrer ao prêmio, né? E quanto mais a gente se engaja, quanto mais a gente, eu chamo de assumir um compromisso público. Quando a gente assume um compromisso público, gente, a gente fica com vergonha de desistir. A verdade é essa. O nosso cérebro quer o tempo todo deixar a gente quietinha ali, não quer deixar a gente entrar em ação. Mas quando você posta lá, né, eu tô no Desafio Detox, quando você compartilha, quando você deixa as pessoas saberem que você tá fazendo alguma coisa, né, que você tá mudando sua alimentação, a verdade mesmo é que você fica com vergonha de desistir, aí você continua e segue em frente e consegue ter os resultados. Então vamos trabalhar dessa forma aqui, vamos assumir o compromisso público pra gente não ter o risco de desistir nessa semana. Então o desafio tá lançado, que é beber a sua quantidade ideal de água do dia. A quantidade ideal de água é 35 vezes o seu peso. Você faz essa multiplicação e o resultado desse cálculo vai ser a sua quantidade ideal de água. Vamos lá para um exemplo. Se você pesa 80 quilos, você vai fazer essa multiplicação. 35 vezes 80. E aí você vai ter o resultado, que esse resultado é a sua quantidade ideal de água que você deve beber durante todo o dia, certo? Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. No decorrer de todo o dia você bebe a sua água. E para o desafio ser cumprido, para eu entender que você fez o desafio, você tira a foto da sua garrafinha de água, de manhã mesmo, né? No momento que você tiver um tempinho, posta nos stories do Instagram usando a hashtag Desafio Detox 3 em 7 e marca o meu Instagram para eu ver você, certo? Uma dúvida que pode surgir aqui. Uma coisa que... Isso é o que vocês devem fazer, agora o que vocês não devem fazer. Dani, a alimentação é só para beber água durante o dia todo e não é para comer mais nada? Meninas, calma, é para comer sim. Vocês amanhã de manhã vão receber um e-mail e também no grupo lá do WhatsApp, o nosso grupo exclusivo do Desafio Detox. Vocês vão receber um cardápio exclusivo que eu preparei para vocês, para seguir uma alimentação saudável durante essa semana. Então vocês podem se basear naquele cardápio, mas isso não quer dizer que você tem que seguir 100% à risca ali. Então, se você pega esse cardápio e já começa a fazer pelo menos uma refeição, 2, já vai ser muita coisa, porque você já está mudando a sua alimentação, já está mudando a sua rotina. Então, nesse início, não se cobre tanto assim para fazer tudo 100% à risca. O importante é que você cumpra o desafio, apesar de... Ai, Dani, eu comi uma fatia de bolo hoje, e agora? Vai funcionar? E agora? Eu vou perder peso? Vai perder peso sim, eu tô falando que você vai perder peso, agora precisa cumprir o desafio.
e levar a sério e colocar tudo isso em prática. Quem está acostumada com a quantidade de água, ai Dani, deu 4 litros, deu 3 litros, o que é que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, como é que eu vou beber essa água toda? Você vai conseguir. Em vários desafios, já fiz vários desafios com centenas de mulheres aqui que tiveram resultado. E no primeiro dia elas falaram assim, eu vou desistir porque eu não vou conseguir beber 3,5 litros de água, eu não vou conseguir beber essa água. Aí veio outra participante e falou assim, você consegue sim, eu consegui, então você vai conseguir. Esse estímulo, né, de eu vou conseguir, gente, tá tudo aqui no cérebro, é aos pouquinhos. Lembre que você não vai acabar os 3 litros de uma vez só. Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, e você vai conseguir sim, porque muitas já conseguiram e você não vai ter uma história diferente. Você vai conseguir emagrecer e vai sim beber a sua quantidade ideal de água. E fiquem espertas aqui, porque todos os dias, às 8 horas, eu vou lançar o desafio do próximo dia. Então amanhã vocês vão aprender como o segredo para desinchar a barriga. E é isso mesmo, eu vou lançar o desafio no final da live de amanhã e eu vou ensinar dicas, o passo a passo para vocês aprenderem o segredo que ninguém te falou, como é que você consegue desinchar a barriga de uma forma saudável, sem sofrimento, sem precisar, né, de choro, de preocupação. Meninas, vamos lá. Nessa live aqui, né, o nosso primeiro desafio é para beber água. Nos outros dias, que tem vários alimentos naquela lista de compra, tem chá, tem batata doce, tem fruta, tem um monte de coisa. Aquela lista, a gente vai desvendando no decorrer da semana. Primeiro desafio, só precisa se preocupar com beber a sua quantidade ideal de água no dia. Desafio de número 1 é o de número 1. Deixa o de número 2 para amanhã. Não precisa se preocupar com outra coisa. Então, cumpra o seu desafio. O chá de hibisco, né? Vamos lá. Vocês podem consumir sim o chá de hibisco, ele ajuda a acelerar o metabolismo, tem muitos benefícios, vitaminas, sais minerais, ajuda no emagrecimento. Mas quem estiver suspeitando de uma gravidez, por exemplo, quem estiver no período menstrual, por exemplo, não toma chás vermelhos e não toma o chá de hibisco, porque isso faz com que aumente o fluxo sanguíneo, tá? E pode aumentar o fluxo menstrual, por exemplo. E o chá de hibisco pode ser perigoso para gestantes, não podem tomar nenhum tipo de chá, isso eu sempre falo aqui pra vocês, tá? Inclusive gestante não pode perder peso. Quem tá amamentando, não tem problema, tá? Mas não toma o de hibisco. Quem tá amamentando pode tomar o chá de camomila, o de capim-santo, o chá de boldo, por exemplo, tá bom? E meninas, outra dica aqui importante, pra ter, Dani, como é que eu potencializo o meu resultado? Eu quero perder muito peso nessa semana. O segredo aqui para potencializar o resultado é somar um desafio com o outro. Por exemplo, hoje foi o desafio de número 1 de beber água. Amanhã pode ser um desafio que é segredo, né? Só vão descobrir entrando aqui que eu vou lançar o desafio. O desafio X de amanhã. E aí se eu junto o desafio hoje de beber água com o desafio X de amanhã, e na segunda eu continuo bebendo minha quantidade ideal de água, na terça eu continuo, quarta, quinta, sexta, todos os dias certinho, bebendo a quantidade ideal de água, cumprindo todos os desafios de forma acumulativa, eu tenho muito mais resultado. Então quem consegue ter muito resultado, faz isso, tá bom? Mas mesmo assim, vocês vão ter resultado seguindo, né, esse passo a passo, na medida do possível. Lembrem aqui de ter paciência com o processo de vocês. Então, não precisa se desesperar e não precisa jogar tudo pro alto e ficar a louca, né, da balança se pesando toda hora, ou então a louca de que não come mais nada que não é saudável. Calma, tranquilidade que vai dar tudo certo, tá bom? Quem não se pesou, se pesa já hoje ou então amanhã bem cedinho. E aí a gente tem uma noção, né, da perda de peso, tá bom? Um beijo e até amanhã, não esqueçam!